na situação odontológica. Então, num primeiro momento, o objetivo será nós entendermos o que é esse conceito de adesão. Porque é algo que é pouco trabalhado em odontologia. Muitas pessoas não entendem do que é que a gente está falando quando a gente está falando de adesão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é insistir para que vocês reflitam nisso que é a adesão. Do que eu estou falando quando eu digo que eu quero conquistar a adesão do paciente? E vocês vão ver que eu vou ser bem insistente nisso, porque eu me assusto às vezes quando eu chego na prova, pergunto o que é adesão e o aluno escreve algo que eu falei explicitamente que não era aquilo, que aquilo era pouca coisa, que aquilo não era adesão e a pessoa insiste em colocar. Então, eu vejo que a pessoa realmente não entendeu. Quando a gente fala de adesão, a primeira coisa que eu não estou falando é daquilo que a professora de aula, o professor João Paulo, falaram com você lá na aula de materiais dentários e dentística, né? Não estou falando de adesão ao complexo dentino-esmalte, obviamente eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que tem a ver com a cooperação do paciente no tratamento. Mas há duas formas do paciente cooperar no tratamento. E a gente tem que diferenciar o que é adesão do que é obediência. Se a gente for lá para a nossa aula de relação profissional-paciente, nós vamos ver que eu tenho 3 categorias no modelo do Hollander. A segunda e a terceira são direção-cooperação. Então, vejam, o paciente vai cooperar nesse modelo. Ele vai seguir as recomendações do dentista, mas ele está sendo só obediente. Ele não está participando do tratamento. No terceiro modelo, na terceira classificação, é participação mútua. Ou seja, o paciente vai fazer o que o dentista pede, ele vai colaborar, ele vai cooperar, mas ele vai fazer isso assumindo a responsabilidade dele, participando efetivamente do tratamento. Então, quando a gente vê aí as definições do que é adesão, a definição mais apropriada é a de baixo, do Ogden, em que a gente vê que ele diz que são comportamentos de saúde que envolvem mudanças no repertório comportamental, ou seja, mudanças na forma de agir, mas também mudanças no repertório cognitivo, na forma de pensar. Então, quando a gente compara o que é adesão e diferencia daquilo que é simplesmente obediência, a gente vai ver que se o paciente simplesmente está cooperando, se ele fez mudanças na forma de agir, ele mudou os hábitos, ele está escovando o dente, ele está fazendo as coisas que o dentista pediu, mas ele não mudou a forma de pensar, ele não compreendeu a responsabilidade, a importância da participação efetiva dele no tratamento, então eu não posso chamar isso de adesão. Adesão é um fenômeno que acontece, é um processo que acontece com o paciente, especificamente num sistema de participação mútua, numa relação em que o paciente está realmente envolvido no tratamento. E para isso acontecer, é preciso que eu, como profissional, tenha uma postura que envolva o paciente nesse processo, e é preciso que eu promova uma mudança na forma de pensar. Por quê?
Porque, tradicionalmente, se você for ver os dentistas que você foi ao longo da vida, você vai ver que, na maior parte dos casos, para não dizer todos, porque são quase todos, o dentista busca uma obediência, ele não busca adesão. O dentista quer dizer o que é para fazer e espera que o paciente faça, e não se preocupa realmente em envolver, que é a diferença da direção-cooperação para a participação mútua. Então, vamos fazer a relação das 3 aulas. Das 3 aulas que a gente já teve. Então, se eu estou falando de adesão, eu estou falando na mudança na forma de agir e de pensar. Para isso, eu preciso ter uma relação de participação mútua. Para eu ter uma relação de participação mútua, eu tenho que ter um ponto de vista que reconhece a importância do paciente. Então, eu tenho que ter um modelo de abordagem biopsicossocial. Então, se eu tenho uma visão biopsicossocial, eu vou adotar um modelo de relação de participação mútua, procurando envolver o paciente, conscientizar o paciente, e isso vai resultar numa busca de adesão e não simplesmente de obediência. Por outro lado, se eu tenho uma visão muito biomédica, muito tecnicista, eu vou achar que eu sou o senhor de todo saber, sou eu que sei resolver as coisas, eu vou estabelecer uma relação de direção-cooperação em que eu digo o que é para fazer e espero a obediência do paciente. Ficou claro? Assim, o que é cada coisa e qual a relação de adesão e obediência ao tipo de relação profissional-paciente e ao tipo de modelo de abordagem à saúde? É muito importante que vocês façam essa reflexão e consigam estabelecer essas relações. Alguém quer falar alguma coisa ou fazer pergunta? Eu tive a impressão de um microfone ter aberto aí. Muito bem. Então, eu posso dizer que a adesão envolve uma parceria. Por isso, a importância da relação de participação mútua. Professor, mas qual o problema do paciente só obedecer o que eu estou falando? Ele está obedecendo, ótimo. O problema é que um tratamento odontológico, o paciente vai no seu consultório, ele vai ficar lá, sei lá, 1 mês, 2, indo no seu consultório. Se ele está fazendo aquilo só para te obedecer, a hora que ele parar, a terminar o tratamento, ele não vai continuar seguindo aquelas coisas. E aí ele vai voltar para o seu consultório dali 1 ano, às vezes mais até, e ele não vai manter saúde bucal. Quando você busca, de fato, essa parceria, que você envolve o paciente no tratamento, e ele muda a forma de agir, não só porque você está dizendo, mas porque ele realmente compreendeu a importância disso, é isso que eu chamo de adesão. É isso que eu chamo de adesão. É quando o paciente muda a forma de agir, ele vai seguir as recomendações que eu passei para ele, mas ele vai fazer isso de uma maneira consciente da responsabilidade e da importância da participação dele. E aí, quando terminar o tratamento, ele vai continuar com aquilo, porque ele realmente entendeu que aquilo é importante. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Professor, então a adesão seria o que a gente chama na prótese de paciente receptivo, que é aquele paciente que aceita a situação, que participa, que coopera com o tratamento e que a gente tem a maior facilidade em finalizar o tratamento dele. Olha aí um rapaz que prestou atenção na aula do professor Fernando, né? Eu acho legal isso. A pessoa fazer a conexão. O professor Fernando fala lá dos 4 perfis psicológicos, né, do paciente protético. E isso está relacionado, Yarley. Às vezes, o paciente ele é receptivo, e aí é importante a gente fazer essa diferença. Às vezes eu tenho receptividade do paciente, mas essa receptividade não está baseada numa mudança de pensamento. Ele está sendo só obediente. Então, isso que você falou pode ser, mas pode não ser.
Porque aqueles perfis que você viu lá, eles não estão relacionados diretamente a essa diferença que a gente está estudando de obediência ou adesão. Então, pode ser que o paciente receptivo ele esteja envolvido na adesão. O que vai me dizer isso? Se ele realmente compreendeu a importância dele. Mas ele pode estar sendo receptivo só para ser obediente. Ele não teve uma mudança na forma de pensar. Você entendeu? Então, pode ser e pode não ser. Aí, foi boa a sua observação aí, principalmente a maneira como você conectou as duas coisas. Muito legal. Por que é que essa adesão é tão importante? Vamos lembrar uma coisa. As duas doenças mais prevalentes na odontologia são cárie e doença periodontal. As duas estão relacionadas com hábitos higiênicos e hábitos dietéticos. Então, como é que você vai mudar hábito higiênico e hábito dietético de um paciente se você não conquistar a mente desse paciente? Se ele realmente não ver a importância dessa mudança. Pensa aí você mesmo. As mudanças que você tem que fazer, às vezes, de dieta, quando você acha que você está meio gordinho, precisa comer menos chocolate. Como é difícil fazer essa mudança. Então, se você não consegue conscientizar o paciente dessa importância da participação dele, você acha mesmo que ele vai fazer uma mudança significativa na forma de agir, nos hábitos dele? Então, para isso, há algumas décadas atrás, esse professor chamado Lay, ele estudou o que é necessário para conquistar a adesão do paciente. E ele viu que, para a adesão acontecer, eu preciso ter 3 aspectos presentes. Eu preciso que essas 3 coisas estejam presentes para a adesão acontecer. Então, digamos assim, é o mínimo do mínimo para as coisas acontecerem, eu tenho que ter essas 3 coisas. Primeira delas, compreensão. O que significa isso? Que o paciente tem que entender o que você está falando. Então, você vai dar uma explicação para ele a respeito do processo de cárie, de como vai interagir as bactérias com o açúcar, com o meio bucal, para desmineralizar os dentes. Ele precisa entender isso. E aí, você tem que ter uma forma de falar com o paciente que seja compreensível ao nível intelectual dele, ao nível educacional dele. Às vezes você está falando com uma pessoa que é analfabeta, que não sabe o que é uma bactéria. Ele ouve falar, mas ele não sabe bem o que é. Então você tem que escolher as palavras, escolher a forma como você vai fazer para que o paciente compreenda. Primeira coisa, ele tem que entender o que você está falando. Segunda coisa, ele tem que se lembrar. Não adianta nada você passar uma explicação de como é que usa o fio dental se o paciente chegar em casa e não se lembrar disso. Você dizer para ele que ele tem que usar flúor, dar toda uma explicação e ele não se lembra que ele tem que usar bochecho de flúor. Então, segundo aspecto ele tem que se lembrar, tem que ter a memória funcionando. E o terceiro aspecto, ele tem que estar satisfeito com o atendimento que ele está recebendo. Só na presença desses 3 aspectos é que eu posso conquistar a adesão do paciente. E para isso, eu tenho que ter uma estratégia. Como é que eu vou fazer a pessoa compreender? Como é que eu vou fazer a pessoa memorizar? Como é que eu vou fazer a pessoa ficar satisfeita? E tem um fator que está ligado a esses 3 aspectos. Tem um fator daquilo que eu faço na minha relação com o paciente que está ligado a esses 3 aspectos. E é esse fator que nós vamos começar a estudar agora nessa aula, que é o fator da comunicação.
Para a pessoa entender o que eu estou falando, eu tenho que escolher bem as palavras, como eu vou explicar, colocar a minha explicação num nível que o paciente possa compreender. Para eu fazer memorizar, tem maneiras que se fala as coisas. Vocês podem ver isso numa aula, por exemplo. Não tem professor que termina a aula, você para pensar, o que eu vi na aula de hoje? Você não consegue nem lembrar o que acabou de ver. Tem professor que termina a aula, fala, o que vi na aula de hoje? Bom, ele falou disso, 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 disso. Por quê? É a maneira como a pessoa apresentou que facilita a memória ou não. Então, a forma como você se comunica, ela impacta a compreensão da pessoa, impacta a memorização e impacta também a satisfação. Vamos usar novamente a analogia da aula. Tem aula que termina e você fala assim, que aula legal. Tem aula que você fala, você termina e você fala, aula chata, não entendi nada. Da mesma forma, o paciente com você no consultório. Então, nós vamos falar agora de comunicação. Eu vou falar para vocês de 5 habilidades. Lembra daquelas listinhas que eu falei que eu gosto de fazer, né? Na aula passada a gente viu os fatores para um bom relacionamento com o paciente. Agora eu vou falar de 5 habilidades que você precisa desenvolver para ter uma boa comunicação. Nas provas, é o que o pessoal mais troca. Eu pergunto as 5 habilidades da comunicação, o aluno cita as habilidades de bom relacionamento. Eu pergunto de bom relacionamento, ele me cita as habilidades da boa comunicação. Então, vamos separar o que é uma coisa e o que é a outra. Então, a primeira habilidade para uma boa comunicação é a capacidade de observação. Então, você tendo uma boa capacidade de observar o seu paciente, você vai se comunicar melhor. Isso vai ficar muito claro para a gente daqui a pouquinho que a gente vai começar a estudar a linguagem não verbal. Aí vocês vão ver como a capacidade de observação é importante para a nossa comunicação. Porque se você não tem uma boa capacidade de observação, você perde pistas importantes que servem para você escolher a estratégia de se comunicar. Então, vou dar um exemplo bem rápido aqui. A aparência do paciente já serve para você modular o grau de detalhe que você vai dar para ele nas suas explicações. Às vezes você percebe que é uma pessoa simples. Você não vai ficar elaborando, falando da maneira como a bactéria vai metabolizar os açúcares. Você vai simplificar a sua explicação. Se você percebe que a pessoa tem uma aparência mais sofisticada, você pode elaborar um pouco mais. Claro que a sua estratégia não pode ser baseada só na aparência. Porque às vezes as aparências enganam. Eu vou falar disso de novo quando eu estiver falando de linguagem não verbal. Então, é só mais uma informação que você vai utilizar para tomar decisões. Quanto mais informações você tiver reunidas, você toma decisões mais acertadas. Então, primeira habilidade, observação. A segunda habilidade, ela está muito ligada à capacidade de observação. Eu diria que é um complemento à capacidade de observação. É a identificação das perspectivas. Palavras bonitas, mas basicamente o que isso quer dizer? Que você tem que ser capaz de compreender que existem diferentes pontos de vista. Que você, enquanto profissional, olhe as coisas baseado na sua formação profissional, nos seus anos de estudo, na sua experiência com pacientes, e o paciente, ele olha para a situação baseado no conhecimento que ele obteve.
que não são os mesmos conhecimentos que você obteve. Que a experiência dele com o dentista pode ser bem diferente das suas experiências como dentista com os pacientes. Então, você tem que ter a capacidade de saber que existem esses diferentes pontos de vista e procurar conciliar. Essa figura que eu usei para ilustrar essa habilidade mostra muito isso. Olha, você tem um mesmo objeto, que é um cilindro, você põe uma lanterna por aqui, ele projeta uma sombra quadrada. Quem estiver olhando só essa sombra pode pensar que é a sombra de um cubo. Quem estiver olhando só para essa sombra pode achar que é a sombra de uma esfera. Então, somente quem for capaz de dar um passo para trás e falar, poxa, qual é o objeto que projeta uma sombra, o mesmo objeto projeta uma sombra circular e uma sombra que é um quadrado? Provavelmente é um cilindro. Então, na medida em que você dá um passo para trás e observa os diferentes pontos de vista, você é capaz de ter uma ideia melhor do que é a realidade. E isso te permite tomar decisões mais acertadas. A terceira, Professor, diga. nesse caso aí se enquadra aquela questão da empatia, que, por exemplo, eu conseguindo perceber essas diferenças, eu vou conseguir me posicionar melhor, me colocando no lugar do paciente, alguma coisa assim. Bianca, são coisas diferentes, tanto é que você vai ver que a quarta habilidade que a gente vai falar aqui é justamente a empatia de novo. Então ela está ligada porque a partir do momento em que você identifica diferentes pontos de vista, então uma coisa é identificar os diferentes pontos de vista. Aí a outra coisa é a sua capacidade de daí se colocar no ponto de vista do paciente. Então elas estão ligadas, de fato, como você falou, mas são habilidades diferentes, certo? É a construção do processo até lá, no caso, né? Exatamente, mas muito legal você ter feito essa ligação, porque de fato a gente faz essas divisões justamente para facilitar a compreensão, a memorização. De fato, essas coisas estão todas ligadas umas com as outras. A gente divide assim, são 5 habilidades, tal. Por quê? Porque fica mais fácil de você entender cada uma e memorizar, mas elas estão todas ligadas. Sem dúvida nenhuma, a sua percepção foi muito boa, de que uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, a terceira habilidade é a habilidade de continência. Continência tem a ver com conter. Imagina que você tem uma vasilha e você está pegando água de uma torneira, certo? Se a torneira tiver só um fluxo de água para baixo, você põe a vasilha, você não está deixando escapar nada. Você está contendo tudo. Se a torneira estiver espirrando água para alguns lados, se você não tiver alguma estratégia para colher tudo que a torneira está espirrando, você deixa escapar alguma coisa e você não vai conter toda aquela água. Vamos agora trazer isso para o nosso trabalho. Se o paciente começa a te contar alguma coisa e você já começa a tirar conclusões apressadas, sem coletar todas as informações, você talvez perca alguma pista importante. Talvez você chegue a conclusões erradas porque você deixou de ouvir detalhes que são importantes para você tirar conclusões. Então, a capacidade de continência é a capacidade de você ter tranquilidade, esperar o paciente. Às vezes, o paciente está falando, contando alguma coisa, e o dentista começa a interromper, achando que já entendeu tudo. Isso não é continência. A continência é a sua capacidade de
permanecer contendo aquilo que está sendo trazido. Você espera o paciente concluir. Se for preciso fazer alguma pergunta para esclarecer, você faz, e você vai contendo todas aquelas informações para só no final você chegar a alguma conclusão depois que você coletou todas aquelas informações. Então, isso é a continência. O quarto, como eu já dei spoiler agora há pouco, é a empatia. Então, a empatia ela aparece de novo aqui como uma habilidade importante para a comunicação. Então, se você é empático com a pessoa, se você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, você aumenta a sua capacidade de comunicação. E, por fim, uma habilidade que é a habilidade da coerência comunicacional. E aí a foto e o balãozinho com a fala que eu coloquei aí, ele ilustra a incoerência comunicacional. O que é incoerência comunicacional? É quando você transmite mensagens diferentes pelos diferentes canais de comunicação. Como assim, professor? Olha aí. Se você olhar para a expressão dessa mulher, essa expressão não está querendo dizer, nossa, eu adorei. Manja quando você era criança, que aí no seu aniversário sua avó chegava com um presente, você doido para ganhar brinquedo e ela te dava um pijama, e você era obrigado a falar para sua avó que você tinha gostado. Ah, avó, gostei do presente. Tenha certeza que a carinha que você fazia era parecida com essa. Então, havia uma incoerência comunicacional. Então, para a gente entender esse processo de coerência comunicacional, é preciso a gente se aprofundar um pouco mais, conhecer, estudar os canais de comunicação. Então, os canais de comunicação, eles podem ser canais verbais, que a gente vai ver na próxima aula, e eles podem ser também canais de comunicação não verbal, que a gente vai começar a ver agora. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. O que diferencia a comunicação verbal da comunicação não verbal? O que torna uma comunicação verbal? Como é que eu digo, que eu falo assim, isso aí é comunicação verbal, isso aqui é comunicação não verbal? Quem é que pode... A palavra... Quem falou? Eu, a palavra. Exatamente. O falar em si. Então, a primeira resposta que você deu está certa, a palavra. É porque você fala também com as expressões, né? Não, não é por isso não. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para você. Acabei de postar uma frase ali. Então, isso aí que eu escrevi é comunicação verbal? Sim. Sim, por quê? Porque é a primeira resposta que a Bianca deu. Usa palavras. Eu escrevi palavras. Mas eu não estou falando. Falar é aquilo que eu faço com o meu órgão fonador. Isso que eu estou fazendo agora é falar. Quando eu escrevo, eu não estou falando, eu estou escrevendo. Mas nem por isso deixa de ser comunicação verbal. Então, comunicação verbal é a comunicação contida nas palavras que eu estou utilizando. A comunicação verbal é aquela que é transmitida somente pelas palavras.
somente pelas palavras. E nós vamos agora começar a estudar a comunicação que está contida em outras coisas que não são as palavras, que é o que eu chamo de comunicação não verbal. Nós vamos estudar 6 formas de comunicação não verbal. São comunicações, são mensagens que eu transmito para a pessoa com quem eu estou me comunicando de outra forma que não as palavras. E a primeira delas, que a gente vai estudar, chama-se paralinguagem. O que é a paralinguagem? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é: paralinguagem só existe quando existe comunicação verbal. Porque a paralinguagem é uma linguagem não verbal paralela, por isso é paralela à linguagem verbal. Eu só tenho paralinguagem quando eu estou usando palavras. A paralinguagem não são as palavras. A paralinguagem é algo que acontece junto com as palavras, mas que não são as palavras. Por exemplo, meu tom de voz. Então, imagina aí que você vai encontrar com a sua namorada domingo, aí você encontra com ela: oi, meu amor, tudo bem? Ela vira para você e fala assim: tudo bem sim. O que ela disse? O que as palavras dela disseram? Está tudo bem. Disseram que ela está com ódio. Mas não, as palavras não disseram isso, não. As palavras disseram que está tudo bem. A forma como ela disse isso, o tom de voz que ela falou, disseram que ela descobriu que você saiu sábado à noite, sem falar para ela. Então, assim, isso é paralinguagem. É uma coisa que está acompanhando a minha linguagem, faz parte da palavra que eu estou dizendo, mas não são as palavras. As palavras que foram ditas diziam que estava tudo bem, mas a forma como eu disse transmitiu outra mensagem, e que nesse caso é uma mensagem oposta ao que a palavra estava dizendo. Rodrigo, então isso aí é a questão da incoerência? Aí, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é uma incoerência comunicacional. Eu estou falando uma coisa verbalmente e não verbalmente eu estou falando outra coisa. Então, um paciente que fala assim, você pergunta: você está bem e tal? Fala: eu estou bem, sim, eu estou bem, eu não tenho medo de dentista. Então, o que ele está dizendo para você? Que ele não tem medo, mas ele está transmitindo, na maneira de falar, que tem alguma coisa que está incomodando ele, que ele está tenso, que ele está provavelmente com medo. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Porque eu falei para vocês que a linguagem não verbal, aliás, desculpe, a linguagem verbal, ela não é só a linguagem falada, ela pode ser a linguagem escrita também. Aí a minha pergunta é: paralinguagem é uma linguagem que acompanha a linguagem verbal, acompanha as palavras, mas que não são as palavras. Pode existir paralinguagem na minha comunicação escrita? Sim ou não, e por quê? Me dê um exemplo. Pode sim haver. Como? Na questão de pessoas que estão acostumadas, por exemplo. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa e coloquei só: oi, bom, tudo bem?
interrogação. Às vezes, aquilo dali pode ser que a pessoa ache que seja uma arrogância, ou que está com raiva daquela pessoa, ou também algumas palavras que deixam o sentido meio aberto. Acredito que seja isso. Então, mas veja bem, é Davi, né, que está falando? Veja bem, esse exemplo que você deu, essa mensagem é uma questão de interpretação das palavras. Interpretação, a pessoa está achando pelas palavras que foram ditas que a pessoa está pensando uma coisa ou outra. Então, isso aí não é linguagem não verbal. E Arley, você quer falar alguma coisa? A utilização de emojis se encaixa? Não, mas é algo que a gente ainda vai falar, eu não vou dar spoiler ainda, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no chat, tá? O que eu fiz aí que comunica algo além das palavras? Colocou em maiúsculo e ainda Cachorro colocou várias exclamações. E o que significa quando eu escrevo tudo em maiúsculo, o que eu estou fazendo aí? Chamando a atenção. Falando alto, né? Essa é uma convenção da linguagem escrita, principalmente na internet, nos chats, já há muito tempo que se convencionou que quando você escreve em caixa alta, você está gritando. Então, é diferente eu escrever a mesma coisa que eu escrevi em caixa baixa. Vocês concordam que o impacto são as mesmas palavras, mas eu escrevendo em caixa alta, parece que eu estou falando assim, prestem atenção. Caixa baixa é prestem atenção. É a forma como eu escrevo a palavra, não é a palavra em si. É a forma como eu escrevo a palavra que transmite uma mensagem além do que a própria palavra transmite. As duas... Professor, Diga. A mesma coisa. Peraí, fala, Davi. Isso não se encaixa na mesma coisa que eu falei quanto a questão da pessoa achar? Porque se uma pessoa Então, acha... mas olha, veja bem, não se encaixa. Por quê? Porque há uma diferença. Qual é a informação que a pessoa está usando para achar? No seu exemplo, a informação que a pessoa está usando são as palavras que você disse. As palavras que você disse. No exemplo que eu coloquei, a informação que a pessoa está usando é a forma como eu escrevi a palavra, que é em caixa alta. Entendeu? Não é a palavra que foi dita. Então, vamos supor, se eu estou usando determinadas palavras que eu não uso normalmente, e você vai interpretar isso como eu estando chateado, a informação que você está usando são as palavras que eu escolhi, mas continuam sendo as palavras. Então, você está se baseando na minha linguagem verbal. Você está chegando a uma conclusão que eu não estou dizendo que ela não é válida, ela é válida. Mas o que você está usando para chegar a esta conclusão é a linguagem verbal, são as palavras em si. Nesse caso, a pessoa também está fazendo uma interpretação, mas ela está usando para fazer essa interpretação, para chegar a essa conclusão, algo que não são as palavras que estão escritas, mas a forma como elas estão escritas. Então, se eu uso negrito, se eu sublinho as palavras, se eu ponho em caixa alta, causa nas pessoas algo que está além das palavras que estão escritas. E é por isso que é não verbal. Porque tudo que está relacionado à palavra que está escrita é linguagem verbal. Se está relacionado a outra coisa, na forma como eu escrevi, ou na forma como eu estou falando, por exemplo, aí eu digo que é linguagem não verbal. Ok, Davi? Entendeu a diferença? As duas têm interpretação, mas numa eu baseio a minha interpretação em dados da linguagem verbal, que foi o exemplo que você deu, e em outra eu uso
na minha interpretação, dados da minha linguagem não verbal, que é o exemplo da caixa alta, por exemplo. Então, resumindo, o que acho que eu entendi. Então, a questão seja o generalismo, porque caixa alta, ou então negrito, ou itálico, ou sublinhado, é uma coisa geral, que todo mundo sabe que se tiver assim é porque aquilo é mais importante. Se tiver em caixa alta é porque aquela frase ali tem uma potência maior, tem algo ali que eu preciso observar com mais minimalismo, é isso? Então, não, Davi, geral. assim, não é isso, não é a questão de ser geral. A questão é a mensagem que está sendo transmitida. Ela está sendo transmitida pelo significado da palavra ou pela forma como a palavra está grafada ou escrita, entendeu? Então, não é uma questão de ser um conhecimento geral ou não. É a forma da comunicação. Se eu estou me comunicando usando na minha mensagem só as palavras que eu estou dizendo, por exemplo, se você vai no Google e pede, não tem aquele negócio do Google que a pessoa escreve um texto e fala para o Google ler aquele texto, e é aquela fala sem expressão. A fala não tem nenhum tipo de entonação, ele vai juntando só um monte de palavra, uma depois da outra. Você entende o texto, mas fica um texto que parece que não comunica muita coisa. O que está faltando ali? Linguagem não verbal. As palavras estão todas ditas ali, mas não tem uma entonação, não tem uma velocidade que auxilia você a dar sentido para aquela frase. Então, as duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo e você nem percebe. Mas uma coisa é comunicada com as palavras e a outra coisa é comunicada pela forma como as palavras estão chegando em você. Seja uma palavra falada, seja uma palavra escrita. Certo? Tinha alguém que abriu o microfone, quer fazer pergunta, quer falar alguma coisa? Junto com o Davi, alguém mais abriu o microfone, eu não lembro quem era. Tá, respondendo a Emanuele ali, sinal de trânsito é linguagem verbal? Não, muito bem. Perguntou e respondeu. Não é, por quê? Porque não é palavra, é um símbolo, né? É um símbolo não é uma palavra. Então, se eu estou usando um símbolo para qualquer coisa, eu não estou usando uma palavra, então é uma linguagem não verbal. Vamos para a linguagem. Todo mundo entendeu? Alguém quer tirar alguma dúvida? Podemos seguir para a próxima? Ótimo. Então, a próxima é a cinésica, que é a linguagem do corpo, a famosa linguagem corporal. Existem muitos livros escritos em linguagem corporal que vai desde a expressão do meu corpo como um todo. Então, vocês estão vendo eu falar aqui, eu gesticulo muito, né? Talvez seja herança da minha descendência italiana, que fala com as mãos também, talvez seja só a minha maneira de falar, mas eu estou falando, gesticulando com vocês, tá? Um pouco limitado, porque eu tenho que ver se a câmera está pegando os meus gestos, né? Agora, além disso, eu estou me expressando facialmente, conforme eu falo com vocês, que foi aquele primeiro slide em que eu falei de coerência comunicacional. Qual era a incoerência? A incoerência estava nas palavras e na expressão. Então, além da forma como eu digo as palavras, eu posso dizer assim, nossa, eu adorei isso aqui. Eu estou dizendo de uma maneira que eu adorei, mas eu estou fazendo uma cara, né? Então, às vezes, o paciente ele vai emitir para você sinais não verbais pela expressão corporal, que chama cinésica, e que é importantíssimo você entender a mensagem, que é uma mensagem de medo. Conforme eu falei, às vezes, principalmente os homens, têm dificuldade em admitir que estão com medo de alguma coisa,
né? A gente vive numa sociedade que, às vezes, põe na cabeça das pessoas que o homem não pode ter medo das coisas. E aí as pessoas não admitem que tem medo. Então, você vai precisar fazer essa leitura. A pessoa está dando sinais de medo. E essa leitura depende de você prestar atenção. Por isso, a observação foi a primeira habilidade que eu coloquei. Tem algumas séries, alguns filmes, alguns livros que eu acho muito legais para a gente entender essa habilidade. É claro que esses livros, essas séries, são fictícias, então eles exageram um pouco, obviamente, mas isso existe de verdade, tá? Tem pessoas que têm treinamento especial para fazer leitura de expressão corporal. Então, vou citar alguns. Então, não sei se vocês conhecem um personagem do Conan Doyle chamado Sherlock Holmes, muito famoso, né? Tem os livros originais. Eu sou ainda fã de Sherlock Holmes, eu adoro Sherlock Holmes. Na minha adolescência, eu li várias vezes os livros dele. Esses tempos atrás, eu apresentei Sherlock Holmes para o meu filho mais novo, que está com 14 anos. Nossa, ele devorou os livros todos. Tem uma série, na verdade tem mais de uma série, mas tem uma que eu gosto particularmente, que se passa, é uma adaptação de um Sherlock Holmes, que é nos Estados Unidos, que inclusive a Lucy Liu faz o papel de Watson. É muito legal, eu gosto dessa série, porque apesar dela ser totalmente diferente, se passar em outra época, em outro lugar, ela reproduz fielmente as características dos personagens. Muito legal. E ele também tem essa habilidade, ele bate o olho na pessoa, sabe qual é a profissão da pessoa, o que ela andou fazendo ultimamente. Tem uma série chamada Lie to Me. É uma série de investigação criminal em que tem um grupo que é especialista em linguagem corporal, em perceber se a pessoa está mentindo, falando a verdade. E é interessante, pessoal, que assim, a minha linguagem verbal, as coisas que eu falo, eu tenho um controle muito maior, muito mais consciente dessa linguagem. A minha linguagem não verbal, normalmente, ela é emitida de forma inconsciente. Eu faço sem perceber que eu estou fazendo. E é por isso que, na aula passada, quando eu falei de relação profissional-paciente, falei de fatores importantes na relação, eu falei de interesse sincero em ajudar. Se você não está realmente de coração ali, se você não tem uma intenção verdadeira de ajudar a pessoa que está ali, se você não se importa de verdade por ela, você vai acabar transmitindo na sua linguagem não verbal, principalmente na sua expressão corporal, alguns sinais de que você não está nem aí. Isso é ruim, porque ainda que a pessoa não seja especialista em linguagem não verbal, a mente inconsciente dela vai perceber. Você já teve aquela experiência de você estar conversando com alguém que está te contando uma história e você, de repente, começa a ter a sensação que o cara está mentindo para você? Você fala, você nem sabe por quê. Você nem é treinado nisso, mas você tem a sensação que a pessoa está mentindo para você. Provavelmente o que está acontecendo aí naquela experiência é que a sua mente inconsciente está detectando esses sinais de linguagem não verbal, ainda que você não consiga identificá-los. Há uns anos atrás aconteceu uma coisa interessante. Eu dei essa aula numa semana, na outra semana uma aluna falou, professor, eu estava assistindo televisão esse final de semana, eu vi aquilo que o senhor falou, de linguagem não verbal. Aí ela me contou que estava assistindo um programa na televisão, se eu não me engano, era um programa com o Gugu. Eu vou assumir que era, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que era. Em que ele foi, na prisão, entrevistar aquela moça, aquela mulher, Suzane Richthofen, que junto com o namorado e o irmão do namorado mataram os pais dela lá em São Paulo, há alguns anos atrás. E aí,
a menina contou, e depois eu fui ver a entrevista que tem no YouTube, se vocês procurarem, vocês acham lá. A menina percebeu, num determinado momento da entrevista, o Gugu pergunta para ela assim, você se arrepende de ter feito tudo isso? Aí olhem para a minha imagem na câmera, tá? Para vocês verem o que a Suzane falou. Então o Gugu pergunta, você se arrependeu de ter feito isso? Ela responde, claro que eu me arrependi, Gugu. Foi uma coisa terrível. Normalmente, passa desapercebido que eu estava dizendo que, claro que eu me arrependi, mas eu estava balançando a cabeça, que não. Parece que é só um gesto assim. Inclusive, Diga, Sheila. inclusive, ela só foi presa porque o policial percebeu a reação dela. Ele Pois chegou é. lá, estava super calma, tranquila, e os pais mortos. Pois é. Então, é interessante a gente começar a perceber isso. É uma habilidade que, conforme você começa a usar, a se desenvolver, serve para um tanto de coisa na sua vida, além da própria odontologia, mas que você tem que ter muito cuidado. Todo livro que fala de linguagem não verbal, de expressão corporal, chama atenção no começo de que não é uma ciência exata. Então, por exemplo, uma expressão que normalmente se fala é assim, a pessoa quando ela morde o lábio, assim, ó, conversando com você, é um sinal de agressividade, ela está contendo a agressividade, ela está querendo te bater, mas como ela não pode, ela está mordendo o lábio. Então, é um sinal. Agora, quer dizer que toda pessoa que estiver conversando com você e morder o lábio, 100% de certeza que é isso que ela está fazendo? Não. Então, tem que ter cuidado. Você tem que juntar informações. Às vezes, ela só tem mania de morder o lábio. Às vezes, ela está com uma pelinha do lábio aqui e está só... Então, você tem que tomar cuidado para não achar que as suas interpretações são verdadeiras só porque você está fazendo elas, tá? Professor. Ou tá Diga. tentando sensualizar, mordendo o lábio. Como é? Ou tá tentando sensualizar, mordendo o lábio. Tem isso também. Pessoal, vou pedir 2 minutinhos para você, para eu resolver uma situação aqui em casa. 2 minutos eu volto, tá? Aguardem só um pouquinho. Vamos lá, casa em tempos de pandemia é assim, Simone dando aula num quarto lá em cima, o filho mais novo assistindo aula no outro, e aí eu precisei atender uma situação aqui. Grato pela compreensão. Então, assim, olha,
a cinésica, particularmente para o dentista, ela é muito importante. Imagine lá que você está fazendo um atendimento, o paciente não pode falar, ele está com isolamento absoluto, mas você está observando. Às vezes você está lá fazendo um preparo e cada vez que você mexe ali, o paciente contrai a sobrancelha. Ele está sentindo alguma coisa. Lembra que nós falamos que para você ter uma boa relação com o paciente, você precisa conseguir identificar sentimentos? O paciente está sentindo dor e você não está percebendo que ele está sentindo dor? Como assim? Então, a cinésica é de particular importância para o dentista. Você tem que se dedicar um pouco a essa observação. Se quiser estudar um pouco mais o assunto, tem alguns livros, tem um livro que chama O Corpo Fala. É o mais famoso, eu acho, nessa área de linguagem não verbal, né, expressão corporal. Para aqueles que leem em inglês, se quiserem, se tiverem interesse, eu tenho um PDF de um livro de um cara que foi agente da CIA nos Estados Unidos, que era especialista em entrevistar pessoas e fazer a leitura que eles chamam cold reading, né, a leitura fria, que é essa leitura daquilo que não está sendo dito verbalmente. Então, é um livro bem bacana também. Vamos lá. Então, nós falamos de paralinguagem, falamos de cinésica. O terceiro canal de linguagem não verbal é a tacésica. Tacésica é a linguagem do toque. Então, percebam aí, o dentista nessa foto está com a mão pousada sobre o ombro da paciente. O que é que você precisa compreender é que esse toque, ele transmite uma mensagem. Ele tem uma intenção de quem está tocando e ele tem uma interpretação de quem está sendo tocado. O que é importante para o dentista, sempre que ele toca o paciente? Ter certeza de que aquele toque está sendo bem interpretado. Nós não podemos dar espaço, cabimento para o paciente interpretar erroneamente o nosso toque. Por exemplo, como se fosse um assédio ou algum tipo de abuso. Eu vou citar alguns exemplos aqui, alguns trazidos inclusive por colegas. Então, assim, esse toque desse profissional, o que ele, quando eu olho essa foto, o que eu acho que está sendo a intenção dele? Ele está querendo ser amistoso, de certa forma tranquilizador, né, batendo no ombro assim. Beleza. É interessante, imaginem aí, e aí eu vou dar alguns exemplos baseado no que é mais comum, tá? Então, o que é mais comum? É mais comum nós vermos situações de homens que assediam mulheres ou que abusam do toque em relação a mulheres. Isso é o mais comum. Não quer dizer que o contrário não aconteça, que não aconteça de um homem contra o homem, não aconteça de uma mulher contra mulher. Mas o mais comum é. Então, imagine aí, vamos para uma situação de sala de aula, e eu vou fazer isso porque, normalmente, nessa aula, eu faço uma experiência real ali para mostrar para as pessoas o que é isso. Então, eu estou dando a aula, estou andando no meio das pessoas ali, e eu paro do lado de uma aluna e começo a dar a aula e começo a acariciar assim, o ombro, o cabelo da aluna. Assim. Na hora, todo mundo começa a achar meio estranho, a aluna começa a ficar meio desconfortável. Por quê? Porque não é muito compatível, é meio esquisito um professor dando aula começar a acariciar uma aluna,
Ainda mais o professor aí que é casado com a professora de endo, vão contar para a professora Simone que esse cara aí tá de safadeza na sala, né? Por quê? Porque aquele toque, ele comunica alguma coisa. Ele comunica alguma coisa. Então, a menos que esse toque seja justificado, e aí na sequência eu explico e faço a brincadeira. Aí as pessoas entendem. Aí o toque é interpretado da maneira correta. Então, isso é o exemplo perfeito do que você deve ter no consultório. Primeiro, evitar toques desnecessários. Evitar toques desnecessários. Então, um colega de vocês, da turma 128, deu um exemplo que ele trabalhava de dupla com uma moça e que a moça, às vezes, quando ia pegar, eles estavam atendendo um paciente homem, ela estava atendendo, e às vezes ela ia pegar o sugador e se debruçava assim em cima do paciente. E, sem que ela percebesse, os seios dela estavam, de certa forma, encostando no rosto do paciente. É algo que a pessoa está tão preocupada em fazer o atendimento e tal, e o aluno que estava como auxiliar percebeu que o paciente estava se aproveitando da situação, foi a palavra a expressão que ele usou. E aí ele virou para a colega e falou: olha, se você precisar do sugador, me pede que eu passo para você. Aí depois da consulta, ele falou para a menina: olha, aquela hora que eu falei aquilo é porque o cara estava se aproveitando da situação. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vocês aprenderam lá com o professor Jadson, o professor Francisco, que é importante fazer um exame extrabucal de palpação, né? Verificar os nódulos linfáticos. Não aprenderam isso? Aprenderam. Vocês já foram em dentista, pelo menos a maioria de vocês. Quantos dentistas de vocês fizeram palpação extraoral? Um. Às vezes nenhum, né? Então, assim, qual é o costume que as pessoas têm de entrar no dentista e o dentista começar a palpar, assim, essa região? Nenhuma. Então, imagina você como dentista, está lá com o paciente e, de repente, do nada, você se levanta e começa a fazer uma massagenzinha no pescoço da pessoa. Se a pessoa não souber o que você está fazendo, ela vai levar para outro lado. Então, tassésica, linguagem do toque. Você tem que saber que se você está tocando o seu paciente, primeiro, tem que ter um motivo para você estar tocando, e segundo, ele precisa entender por quê. Então, você vai fazer palpação, explique para ele. Fala: olha, agora eu vou fazer um exame, que é um exame de toque. Eu vou procurar se tem algum gânglio linfático que está inflamado, que sinaliza para a gente que tem alguma infecção, que tem algum problema. Às vezes a gente consegue detectar lesões sérias só por esse toque. Então é para isso que eu vou fazer esse exame. Pronto, você já comunicou e você começa a fazer o exame extraoral. Porque aí você sabe que a sua mensagem, qual é a sua mensagem? Estou fazendo um exame importante para você. Que ela vai ser bem interpretada. Que ele não vai pensar que você está dando em cima dele. Que você está querendo seduzir ele. Né? E tem algumas pessoas, gente, vocês têm que saber disso, tá? Tem algumas pessoas com a mente bem deturpada. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa achar que você está querendo outra coisa. Diga aí, Isaac. Professor, tá ouvindo? Aconteceu um caso no estágio, eu estava com a minha dupla, que é uma mulher, né? E ela perguntou se o paciente usava o fio dental. E ele foi bem saliente, sabe? Ele disse: não, eu não uso, mas eu gosto quando as mulheres usam. E aí eu tive que tomar frente, né? Mas
na condição de colega e de aluno. Eu só disse assim, o senhor tem que compreender que o fio dental que foi falado, se o senhor usava, é o fio dental para higiene dos dentes, da boca, e não outro assunto. E aí ele ficou e o cara não voltou, mas ele sempre queria falar alguma coisa em relação a ela, que ela era bonita, se ela era casada, sabe? Então, assim, é perigoso, realmente. E esse exemplo que o Isaac contou mostra o quão importante, e aí foi um exemplo de linguagem verbal. O paciente usou um trocadilho, né, uma palavra que tem dois significados, para fazer uma brincadeira com conotação sexual. E aí a gente tem que identificar. Um cara que faz uma piadinha dessa, você dá um dedo, ele pega o braço inteiro. Então, tomar cuidado, nós vamos falar daqui a pouco de um outro assunto que está relacionado com esse. Mas assim, olha, uma vez eu era aluno da faculdade e aí eu trabalhava com uma pessoa, um colega, e ele pegou como paciente uma moça toda bonitona. E ele começou a querer se engraçar com ela e um professor percebeu que ele estava com uma atenção diferente. Aí, um dia, ele foi acompanhar a paciente até a saída da clínica. Quando ele vinha voltando, o professor estava assim no corredor, bateu no ombro dele e falou assim, ó, onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu estava do lado, né, eu entendi a comunicação. Tem que tomar cuidado, nós temos que ser profissionais. É preciso ter um profissionalismo. O que não quer dizer, de repente, você está lá no seu trabalho e você atende uma pessoa que você acha que é o amor da sua vida. É a sua tampa da panela. Tudo bem, você achou isso? Final do tratamento, assim, ó, quer pegar um cinema comigo, quer jantar comigo, mas não misture as coisas ali no seu ambiente de trabalho. Porque se você começar a fazer isso, imagina aí, você é de uma cidade pequena, você é de Brejo Santo, Milagres, e aí começa a correr uma história que o dentista fulano, ele fica pegando as pacientes. Será que os maridos vão deixar a mulher dele lá consultar com você? Então, a gente tem que ter profissionalismo, pessoal. Pode parecer engraçado, né? A gente fala, dá uma risadinha conforme comenta o assunto, mas o assunto é sério. É sério. A gente tem que ser sério e a gente tem que parecer sério. Parecer sério. A gente não pode dar margem para as pessoas acharem que é outra coisa. E para isso a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. E aí, junto com a tassêsica, que é a linguagem do toque, tem a questão da proxêmica, que é a linguagem da distância. É a linguagem da distância. Aí, além da distância, está havendo o toque, né? Está encostando. Mas a gente tem que saber que a gente trabalha muito perto do paciente. E, às vezes, as pessoas perdem a noção disso. Principalmente vocês que estão começando na clínica. Às vezes, o que acontece? A pessoa está trabalhando, né? É a primeira vez que você está fazendo uma coisa, ou segunda, ou terceira, você ainda tem uma dificuldade, e às vezes você vai querendo olhar assim, tá colocando cimento de hidróxido de cálcio lá na parede axial de uma classe 2, e aí você vai, a hora que você vê, você está pertinho assim, você nem percebe, porque está com isolamento absoluto, você nem lembra que tem uma pessoa atrás daquele isolamento absoluto. Mas a pessoa que está ali, ela está com uma pessoa assim pertinho dela. Quando é que você fica perto assim de uma pessoa? Quando você vai partir para o beijo, né? Não tem outra situação que você fala com uma pessoa assim pertinho. Então a gente tem que tomar cuidado com essa proximidade. Não se aproximar mais do que necessário e, se for necessário, avisar. Às vezes, na prova, o aluno fala assim, eu pergunto, por que é importante a gente conhecer a proxêmica? Para a gente não invadir o espaço íntimo do paciente.
Errado. A gente invade o espaço íntimo, a gente está trabalhando dentro da boca do paciente, já está invadido. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado, sabendo que nós estamos invadindo o espaço íntimo do paciente, tomar cuidado com tudo que a gente faz para não invadir mais do que necessário e para tomar cuidado com proximidades, às vezes, que podem dar cabimento para outras coisas. Por exemplo, eu estar com o rosto muito perto do rosto do paciente. Tá? Beleza. Essa foi a quarta forma de comunicação não verbal. A quinta é aquela que eu falei agora há pouco, que eu ia falar mais alguma coisa relacionado ao que o Isaac tinha falado. Aparência profissional. Então, vou fazer um comentário primeiro a respeito dessa foto, baseado na seguinte premissa. Assim, o que eu estou dizendo aqui é que a sua aparência profissional é uma forma de comunicação. Você comunica alguma coisa pela maneira como você se apresenta, a sua aparência. E você tem que saber disso. Então, algumas coisas que às vezes acontecem, né? Hoje não, que a gente está usando aquele jaleco de TNT na clínica, que é descartável, mas quando a gente usava aquele jaleco que é mais definitivo, tem aluno que vai para a clínica com o jaleco todo amassado, sujo de cera derretida da aula de prótese 1, sujo de revelador da endodontia. Ah, professor, mas manchou. Seguinte, manchou, tem algumas formas de tirar a mancha. Se não conseguir, joga fora e compra outro. O que não tem cabimento é você vir para o seu lugar de trabalho parecendo um cara sujo. Quer ter barba? Quer deixar barba? Tudo bem, deixa uma barba bem feita que dê uma aparência de limpeza. Você quer deixar aquela barba que fica parecendo um caminhoneiro, um negócio assim, não é lugar. Você quer deixar, quando você estiver no seu consultório, se você quiser, você deixa. Dentro da clínica, a gente tem algumas regras e você é avaliado por essas regras. Para quê? Para que você entenda isso. Que a sua aparência comunica algo. E outra, a interpretação que a pessoa faz, às vezes você nem pensou nisso. Vou dar um outro exemplo aqui. Olha aqui uma profissional recebendo as pessoas ali. Então, percebam, ela tem um corte de cabelo diferente, o cabelo pintado de vermelho, tatuagens visíveis, inclusive aqui no pescoço, piercing. Então, quer dizer que é errado fazer tatuagem? Não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é, a hora que a pessoa olha a sua tatuagem, ela pensa algumas coisas de você. Então, uma pessoa toda tatuada assim, a pessoa pensa algumas coisas. Né? Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Acredito que vocês nem imaginavam uma coisa dessa, igual um aluno que um dia me viu no shopping de bermuda, eu tenho uma tatuagem grande na perna esquerda, assim. Nossa, professor, você tem tatuagem, né? Por quê? Porque a imagem que ele tinha de mim não é compatível com uma imagem de alguém que tem tatuagem. Porque na cabeça dessa pessoa, a pessoa que tem tatuagem é um cara meio marginal e ele me achava tudo certinho, né? Então, para ver como, às vezes, uma tatuagem comunica para uma pessoa algo que não tem nada a ver. A pessoa gostar de uma tatuagem não tem nada a ver. Quando eu estava na faculdade, eu usava brincos. Brincos no plural, tá? Eu tinha minha orelha furada, 2 brincos na orelha esquerda e 1 brinco na orelha direita. Nossa, nem imagino o professor Rodrigo assim. Pois é, mas eu tinha. E aí, um dia um professor me chamou. Falou, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu não tive essa aula que vocês estão tendo, tá? Falar uma coisa aqui só para você pensar, tá? Não é obrigatório e tal. Eu não vejo nenhum problema em homem usar brinco, tranquilo, tal. Só que assim, olha, o paciente que vem aqui,
ele não tem muita escolha. No seu consultório, o paciente, a hora que o paciente te vê, ele, se ele quiser, ele não volta lá. Aqui, o paciente não tem escolha. Mas você pode ter certeza que pessoas mais simples, principalmente homens, quando vê você de brinco, vão pensar algumas coisas de você. Ainda que não tenha nada a ver. Ele falou, eu te conheço há 2 anos, eu sei que não tem nada a ver. Mas as pessoas vão pensar coisas. Então, você tem que refletir se o que a sua imagem está comunicando para as pessoas é a mensagem que você quer passar. É a mensagem que você quer passar. E aí, o que eu passei a fazer? Eu tirava meus brincos para fazer o atendimento clínico. Depois que eu saía, botava os brincos de novo. Por quê? Porque eu compreendi que as pessoas têm preconceitos. E se eu não lidar com isso como uma realidade, eu vou estar ignorando algo que é importante na relação das pessoas. Ainda que eu considere uma grande besteira, tá? Mas eu sei que ela existe. E ainda em lugares iguais aos que a gente mora aqui, nessa região, né, regiões mais de interior, se você vai para uma capital, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas. Né? Hoje é mais comum esse negócio de tatuagem. Por exemplo, na minha turma de faculdade, tinha um aluno que tinha tatuagem. Um aluno que tinha tatuagem. Hoje, quando eu estou dando aula, eu dou essa aula, eu pergunto, quem aqui tem tatuagem? Um monte de gente levanta a mão, e a maioria as meninas. A tatuagem, quando eu fiz faculdade, eu me formei em 93. Tô indo aí para quase 30 anos, né? Então, era uma coisa meio marginalizada mesmo. Né? Eu vim fazer minhas tatuagens muito tempo depois de formado. Mas hoje em dia é comum, é um enfeite. Do jeito que a pessoa põe um brinco, faz uma tatuagem e tal. Então é mais comum, as pessoas aceitam um pouco mais. Em lugares maiores, como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez nem tenha tanto preconceito assim. Agora, em interior, tome cuidado para você não comunicar. Outra coisa, a gente pega muito no pé das meninas, e aí eu vou explicar aqui o porquê. Em relação a roupas roupas pouco, roupas que tem pouco pano, né? Decotes, transparências, calças que marcam muito o corpo. A gente está falando como a aparência, ela é uma forma de comunicação. Não é isso que eu estou falando? Eu estou citando a aparência profissional como uma forma de comunicação não verbal. Aí eu vou perguntar para vocês assim, quando um filme, uma novela, um seriado, um programa de humor quer retratar uma mulher burra, qual é a imagem que eles utilizam? Alguém diga aí. Maltrapilho. Loura. Uma mulher loura, bonita e com pouca roupa. Gostosona. Não é isso? Normalmente é isso. Então, meninas principalmente. E os rapazes também que gostam de, às vezes, usar uma roupa para mostrar como são musculosos e tal, né? Se você está chamando a atenção para o seu físico, você está tirando a atenção do seu intelectual. A imagem de belos corpos normalmente está associado com gente burra. Eu não estou dizendo que eu sei que não tem nada a ver. Eu estou falando de uma imagem que é usada tradicionalmente na comunicação. Nós temos que pensar assim, qual é a imagem que eu quero comunicar no meu consultório? O que eu quero que o meu paciente pense de mim? Eu quero que ele pense que eu sou um cara super inteligente, que eu sou estudioso,
que eu sou uma pessoa limpa, que eu tenho a higiene e a limpeza como algo presente em mim. Então, a minha aparência tem que comunicar isso. Que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou... Como é que comunica isso? Eu vou tatuar na testa assim, eu sou inteligente. Eu vou pregar no consultório as notas que eu tirei em dentística. Olha, eu tirei 10 em dentística, tá? Eu vou fazer uma restauração em você. Não se faz isso. A mensagem que a gente dá é a nossa aparência. Então, pensem um pouquinho quando vocês forem escolher a roupa, a maneira de se apresentar para os seus pacientes. Né? Dentro do consultório de vocês, vocês terão liberdade de fazer do jeito que vocês querem. Na clínica, vocês estão sendo avaliados por essa apresentação. E por isso que a gente explica que a pessoa tem que estar de uma maneira aciada, etc, etc, porque se a pessoa tiver de qualquer jeito, inclusive com roupas muito decotadas, com frente única, aquelas costas abertas, passeando na clínica, ainda mais agora com esse negócio de pandemia, né? Então, tomem cuidado, na clínica vocês são avaliados. No consultório de vocês, vocês também são avaliados pelo paciente, né? E aí lá, o que vai sair não é nota baixa, é a sua remuneração que vai ser baixa. Porque as pessoas não vão ficar num consultório em que eles não confiam no profissional, em que o profissional é o fortão, é a gostosona, mas não é inteligente. E, entenda, eu não estou dizendo que você não é inteligente, eu estou dizendo que as pessoas vão pensar a partir do estereótipo que se usa na mídia. E, por último, para a gente finalizar a aula, a questão da característica do ambiente, que é o 6º canal de comunicação não verbal. E aí, quando a gente falou na aula passada a respeito de rapport, e eu falei da importância de fatores relacionados ao consultório, eu falei algumas coisas. E a mesma coisa que eu falei em relação à aparência do dentista, a gente tem que pensar em relação à aparência do consultório. Então, qual é a mensagem que eu quero transmitir do meu consultório? Que é um lugar em que tem tecnologia, é um lugar moderno, é um lugar limpo. Então, eu tenho que criar uma ambientação que a pessoa só de olhar receba essa mensagem. Tem lugar, e não basta ser limpo. Tem pessoas que têm um cuidado, o lugar é limpíssimo. Organização, né, professor? É organização. Às vezes a gente cobra do aluno, né, a bancada, a mesa clínica, porque é isso, o aspecto que você transmite para o paciente. Tem gente que às vezes o consultório é limpíssimo, mas ele escolheu um tipo de piso que tem uma característica que passa um aspecto de sujo. Parece que nunca está limpo aquilo lá, mas está limpíssimo, mas não parece. Então não basta estar limpo, tem que parecer limpo. E para isso você tem que ter consciência dessas coisas que a gente está falando aqui e agir. Agir. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas provas é: baseado no conhecimento de, e aí eu escolho uma das 6 comunicações não verbais, baseado no conhecimento da tarcésica, o que você, como cirurgião dentista, tem que tomar cuidado nas suas ações. Ações. Então, aí você vai ter que pensar, bom, tarcésica é a linguagem do toque. Então, o que eu vou ter, baseado no meu conhecimento de tarcésica, o que eu tenho que fazer nas minhas ações? Bom, tarcésica é a linguagem do toque, portanto, eu tenho que tomar cuidado em os locais que eu toco no paciente e ter certeza de que eu vou explicitar para ele sempre que eu for tocar num lugar incomum, como, por exemplo, no exame astral. Pronto, respondida a pergunta.
Sabendo do conhecimento das características do ambiente como linguagem não verbal, quais os cuidados que você tem que ter? Tem que ter cuidado para que o consultório transmita um ar de limpeza, de tecnologia, de um lugar onde a modernidade está presente. Então, sempre que eu estiver falando, e por isso que lá na primeira aula eu falei isso, você tem que ficar pensando, para que serve isso no seu consultório? Eu quero acreditar, porque é essa minha preocupação a cada segundo que eu estou falando com vocês, eu quero acreditar que nessas 3 aulas, as coisas que eu estava falando coisas que são usadas diretamente na hora que você está lá com o seu paciente. Então, tudo isso que eu falei hoje tem a ver com comunicação, tem a ver com ganhar a adesão do paciente, tem a ver com construir uma boa relação. Vocês verão, quando a gente entrar no próximo tema, que é a motivação, que tem a ver com motivação, tem a ver com manejo do medo do paciente. Então, vocês, em relação à linguagem, procurem entender o que são aquelas 5 habilidades, se dedicar um pouco a desenvolver habilidade de observação, identificação de perspectivas, continência, empatia, entender a coerência comunicacional. E aí, conhecer os 6 tipos de linguagem não verbal, só um detalhe, ressaltando, não são os únicos. Existem outras linguagens não verbais. Eu peguei os 6 que mais se aplicam ao consultório, porque esse é o nosso objetivo, tá? Então, você conhecer esses 6 e saber em que isso interfere na sua prática profissional. É para isso que serve essa aula. Ok? Dúvidas?